Bom dia a todos. Bom dia a todos. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública da Comissão de Finanças e Tributação, cujo objetivo é instruir o projeto de lei número 2632/2021, que dispõe sobre o fim da exclusividade na prestação de serviços por agentes autônomos de investimento e da outras disposição. Esta audiência é resultado da aprovação do requerimento número 71 de 2021, de autoria do deputado Felipe Rigoni, que em breve vai me substituir aqui na presidência dessa audiência. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença dos ilustres convidados e demais presentes que possibilitaram a realização deste evento. Aceitaram o convite para comparecer a esta audiência pública como palestrante os senhores Diego Ramiro, presidente da Associação Brasileira de Agentes Autônomos de Investimentos, ABAI, Francisco Amarante, superintendente da Associação Brasileira de Agentes Autônomos de Investimentos, ABAI, Alfredo Siqueira Filho, representante do Assessores de Investimentos Livres, AIS Livres. O Ministério da Economia declinou de indicar representante para esta audiência, sem apresentar as devidas justificativas. Esclareço aos senhores parlamentares e aos senhores convidados que a reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet e gravada para posterior transcrição. Por essa razão, solicito que mantenham suas... No caso, todo mundo vai estar participando aqui presencial, então não precisa manter a câmera ligada no Zoom, mas sempre que falarem, falem ao microfone, com o microfone ligado aqui na mesa. Cada palestrante terá até 15 minutos para sua apresentação, prorrogáveis a juízo desta presidência, não podendo ser interrompido. Os parlamentares interessados em debater com os palestrantes deverão se inscrever previamente por meio do aplicativo Infoleg, disponível em seus celulares. Bom, também aqueles que estiverem aqui presentes podem levantar a mão, que a gente faz também de forma informal. Os debates ocorrerão ao final das apresentações, devendo os questionamentos se restringir ao assunto da audiência e serem formulados no prazo de até 3 minutos. Os palestrantes disporão de igual tempo para responder aos questionamentos. Serão facultadas a réplica e a tréplica também pelo prazo de 3 minutos. Durante o debate, será concedido a palavra aos parlamentares inscritos no Infoleg, ou que estiverem aqui presentes, observados os seguintes critérios de preferência: autores dos requerimentos, líderes, membros da Comissão de Finanças e Tributação e demais deputados. As apresentações dos palestrantes ficarão disponíveis na página da Comissão de Finanças e Tributação, logo após o encerramento desta audiência. Nesse momento, passamos às exposições. Agradeço ao senhor Francisco Amarante e passo a palavra... Não, desculpa, é porque... é pequeno erro aqui na minha fala. Então, passo a palavra direto ao senhor Alfredo Siqueira Filho. É porque a ordem estava invertida, então agradeci o anterior, mas passo a palavra aqui direto ao Alfredo Siqueira Filho. Como tem apresentação? Se preferir, então pode ficar ou aqui ou tem microfone. Prefere ficar de pé? Não. Posso ficar de pé, se tiver microfone, eu prefiro. Prefere? Muito bom dia a todos. Deputado Paulo Ganimi. Falei certo? Ganimi. Com muita honra que eu estou aqui, com um pouco de nervosismo. Estar na casa do povo é um prazer para qualquer brasileiro. É uma satisfação enorme representar a Associação dos Assessores de Investimentos Livres e falar com os senhores deputados e senhoras deputadas. Tá bom? Vamos começar aí. A apresentação do AIS Livres para a Comissão de Finanças e Tributação. Fazer um pequeno paralelo entre o mercado de agentes autônomos do Brasil e o mercado de agentes autônomos dos Estados Unidos, que é o mercado mais desenvolvido. A gente tem aqui no Brasil, atualmente, 15 mil agentes autônomos. Nos Estados Unidos, mais de 1,5 milhão. Olha quanto emprego a gente pode gerar, quanta renda a gente pode gerar, né? Nós somos responsáveis por 3% da distribuição dos investimentos no Brasil,
Nos Estados Unidos, 65% da distribuição dos investimentos. Estão falando aí, os deputados falaram em relação à questão da educação financeira. Os agentes autônomos são agentes dessa educação e também da desconcentração bancária. No Brasil, a gente tem 3 bancos privados, 2 bancos públicos, que representam aí mais de 85% do setor bancário. E essa audiência aqui, para tratar de exclusividade, ela vem bem a calhar, porque o fim da exclusividade vai ajudar a reduzir a concentração bancária. A gente paga uma taxa CVM altíssima, vou falar um pouco mais dela lá para frente, mas é importante dizer que nos Estados Unidos o máximo que se paga é R$ 150 por ano. Aqui a gente não pode ter sócio que não seja agente autônomo, e tem uma série de outros quesitos aí. Eu vou passar porque a apresentação está um pouco longa. Bom, o que a gente já fez, tá? Bater no peito, todos nós fizemos. Opa, obrigado, prefiro. Alô? Vou fechar aqui para não dar microfonia. Sucesso de diversas corretoras de valores do Brasil. A maior corretora de valores do Brasil hoje em dia nasceu de um agente autônomo de investimento e nós somos responsáveis pelo sucesso de diversas corretoras de valores do Brasil. A popularização dos investimentos em bolsa é um trabalho dos agentes autônomos. Aumento do financiamento privado ao setor produtivo da economia é um trabalho dos agentes autônomos. Todo mundo gosta de dinheiro privado na economia. Quanto menos interferência pública na economia, mais dinheiro sobra para outros projetos prioritários, como saúde, educação e segurança pública. Melhor educação financeira dos brasileiros. Tem um projeto, inclusive, fantástico do deputado Giga, de educação financeira. Os agentes autônomos são os agentes da educação financeira. Desconcentração bancária e aumento da concorrência. Paulo, a gente teve uma live, você pediu para mudar aí, que era desbancarização, né? A gente tinha uma corretora que dizia desbancarização, e aí foi comprada pelo Itaú. Então, é desconcentração bancária e aumento da concorrência no setor financeiro. Bom, o Wise Livres nasceu aí em 21 de março de 2019. Nossos 2 principais diferenciais são, isso é muito importante dizer, no máximo, 40% dos nossos conselheiros, no máximo 40% dos nossos conselheiros e diretores podem ser vinculados a uma única corretora. É muito perigoso você ter uma associação que a maioria dos conselheiros são vinculados a uma corretora só. Pode ter direcionamento de pauta. Tá bom? E a gente tem o foco na defesa dos agentes autônomos pessoa física. É uma associação de pessoas físicas. Nós somos a maior associação de assessores de investimentos do Brasil em número de associados, pessoas físicas. Bom, quais são nossas 3 principais pautas? Primeiro, a redução da taxa CVM. A gente colocou aí 50% resolvida, porque já veio a medida provisória aqui e está em andamento. A gente pede celeridade para que essa medida provisória seja implementada para reduzir a taxa CVM em 80%. Segundo, o fim da exclusividade de distribuição de valores imobiliários, vou falar bastante disso, e a permissão para que a gente tenha sócios não agentes autônomos. Desmentir a falácia de que o agente autônomo onera o cliente. Eu tomei conta aí da área de B2C e B2B de uma corretora de valores durante mais de 8 anos, eu tenho 30 anos de mercado, e a venda através do agente autônomo custa 1/3 da venda através da mesa proprietária das corretoras. Então, quando o cliente é atendido por um agente autônomo, quando o cliente é atendido pelo agente autônomo, a corretora tem uma redução de custo de vendas para 1/3 do que custava. Então, é muito mais barato para a corretora vender pelo agente autônomo e o cliente é muito mais bem atendido. Agente autônomo trabalha de sábado, de domingo, feriado, após as 6 da tarde. E o agente autônomo é uma carreira em Y, é uma carreira de especialista. Quantas vezes você, deputado Paulo, teve a sua gerente do banco mudada, né, sem a sua vontade? Porque a gente do banco vai subindo lá, né? Vai para o private, vira diretora, vira não sei o quê. O agente autônomo não. Tem clientes que eu estou na 3ª geração atendendo, né? Eliminar a possibilidade de sermos obrigados a termos área de risco compliance. Vou falar sobre isso, é uma pegadinha aí da audiência pública da CVM. Divulgar os 10 direitos e buscar sermos remunerados pelo que a gente não... Bom, falar primeiro aqui da taxa. Atualmente, um agente autônomo paga para trabalhar, quer dizer, o médico paga 810, o advogado 997, um agente autônomo paga, olha lá, 2.538 na pessoa física. Cada pessoa física que tem no seu escritório vai pagar 2.538. Na pessoa jurídica, por ano, 5.077. Está aqui a tabela da CVM, tá? Mas esses valores são trimestrais, então a gente multiplicou por 4 para poder fazer comparação. Então, se você montar um negócio... Presidente, eu pedia só silêncio aí para o pessoal que está... Se você tiver um negócio com 2 pessoas, uma empresa de agente autônomo com 2 pessoas, você não consegue montar nenhum negócio sozinho, né? Você precisa de um sócio. Vai te custar R$10 mil por ano. R$10 mil para uma pessoa só, né?
Só que a situação fica... Ó, os bancos pagam por ano 12 mil reais por trimestre, vai dar 50 mil reais por ano. Então, uma empresa de agente autônomo vai pagar 10 mil e um banco paga 50 mil. Na média, a gente fez um estudo, na média o escritório de agente autônomo tem 4,4 agentes autônomos no escritório. Esse escritório, na média, paga 16 mil. Isso é 1/3 do que paga, 32% do que paga um banco. Então, na média, o agente autônomo paga 1/3 do que paga um banco. Olha o que está sendo feito desde 2015 pela CVM. Quem assinou isso foi o Joaquim Levy. Vamos lá. Se você tiver no seu escritório de agente autônomo 100 pessoas dentro, 100 agentes autônomos, e já existem talvez uma dezena de escritórios assim no Brasil, esse escritório vai pagar 258 mil reais por ano de taxa CVM. Isso é mais do que a soma dos 5 maiores bancos privados do Brasil. Essa é a realidade, senhores. Senhoras. A elevada taxa CVM incentiva a concentração de mercado. Por quê? Por que a elevada taxa CVM incentiva a concentração de mercado em poucas corretoras e principalmente em poucos escritórios? Porque para os grandes escritórios de agentes autônomos, é importante que a taxa CVM continue alta. Porque a pessoa fica mais caro para ela montar o seu próprio negócio. Que ela vai ter que pagar os 2.500 dela, mais os 5 pau da PJ. Dificulta a abertura de novos negócios, principalmente os rincões do país. Prejudica a concorrência. E cria reserva de mercado, que contraria aí a Lei de Liberdade Econômica. A redução da taxa CVM via MP 1072 é fundamental para formação de novos profissionais. Você vai incentivar muita gente a virar agente autônomo. Enquadramento legal da CVM. A CVM arrecada, senhores, 3 vezes mais do que gasta. Uma taxa tem que ser para o seu fim. E a CVM arrecada 3 vezes mais do que gasta com taxa CVM. A desconcentração bancária, aumento da concorrência, a melhor educação financeira, elevar investimentos privados e ampliar a população de investimento em bolsa. Exclusividade. Vamos lá, esse tema vai ser quente aqui, hein? Em 2011, a CVM decidiu impor exclusividade dos agentes autônomos de investimento. Importante dizer que a CVM usou 2 argumentos para fazer isso. E, na nossa opinião, 2 argumentos falaciosos. Quais eram os argumentos? Primeiro, é mais fácil fiscalizar o agente autônomo se ele for exclusivo. Isso não faz sentido algum. Quanto mais gente estiver fiscalizando o agente autônomo, mais fiscalizado ele será. Se você tem um filho e esse filho tem uma babá cuidando dele, ele vai ser bem cuidado. Se tiver 2, 3, quanto mais gente estiver olhando o agente autônomo, fiscalizando, quanto mais corretoras ele trabalhar, mais fiscalizado ele será. Outro motivo que a CVM colocou. A CVM falou que era mais fácil punir. A gente sempre tem a presunção de culpa. Então a CVM dizia que era mais fácil punir o agente autônomo. Uma coisa que também não faz sentido nenhum. Imagine que você é um cirurgião cardíaco, opera no Einstein e opera no Sírio. E de repente você faz um erro lá no Sírio. Você vai ser condenado no Sírio. Você vai ser processado no Sírio. Você vai perder sua licença no Sírio libanês. Obviamente o Einstein vai ficar sabendo e vai te descredenciar também. Mas não faz sentido dizer que é mais fácil fiscalizar, que é mais fácil punir. Isso para mim não faz sentido algum. Tá bom? Bom, vamos lá contextualizar essa história. Essa história é bem nebulosa, é bem cabulosa. Em 2011, conforme relatório abaixo, né, mais de 95% dos participantes da audiência pública, e eu participei pela corretora que eu trabalhava, foram contrários à imposição da exclusividade. O matéria do Estadão aqui dizendo que, apesar disso, a CVM resolveu colocar a exclusividade no mercado. Na ocasião, existiam 9.600 agentes autônomos. Todas as matérias que eu estou colocando aqui têm links, tá? E eu tenho tudo isso documentado. Existiam 9.600 agentes autônomos. A corretora líder de mercado, que eu não preciso dizer quem tinha 12,5% do mercado. Em 2011, essa corretora tinha 12,5% do mercado. Segundo matéria da Isto é Dinheiro, em 2020, essa corretora já tinha 85% do mercado. 85% do mercado essa corretora tinha. Então subiu de 12,5% para 80% com a imposição da exclusividade. Outra coisa importantíssima aqui, que a gente está falando aqui do setor de bebidas, né? Em 2011, 2012, esses dados são da própria ANCOD, existiam 1.956 empresas de agentes autônomos. 1.956. E apenas 5.800 agentes autônomos.
em 2020, já existiam mais de 12.700 agentes autônomos de investimento. E apenas 1.156 empresas. Caiu pela metade. Em todos os setores da economia, senhores, há regras que levam à concentração de mercado. E a gente aqui está debatendo uma delas, que é a exclusividade. Existem 12 argumentos contra a exclusividade, estão na apresentação, tem o link, quem quiser ir lá, olha, mas basicamente, contraria a decisão do CAD, contraria a decisão do Ministério da Economia, contraria a lei de liberdade econômica, força o assessor de investimentos a trabalhar como empregado de banco e a enfiar produtos no cliente, né? Dificulta a empresa a crescer. Imagine você tem uma empresa, só tem um fornecedor, é bem complicado. Então aqui está a lei de liberdade econômica, eu não vou ler, vocês conhecem ela de cor. O fim real da exclusividade, isso é importante. Para o que é legal? Via PL 2632. Para o mercado financeiro, que reduz a concentração, que já beira o monopólio. Para o Brasil, que se adequa à legislação da OCDE. Para bancos, gestoras, empresas que emitem papéis. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que você é uma empresa e quer... Esse exemplo é real, tá? Eu não vou dizer os nomes, mas um grande banco, um banco médio, queria emitir um fundo imobiliário, lançar um fundo imobiliário. E foi no meu escritório de agente autônomo para apresentar esse fundo. E eu perguntei para esse grande banco por que ele não ia fazer pela corretora de mercado. Porque a corretora de mercado não seria a escolhida. Ele falou que não seria porque a corretora de mercado ia cobrar 6% de comissão para emitir esse fundo imobiliário. Ele decidiu não fazer pela corretora de mercado, decidiu fazer em outras corretoras, fez um pool de corretoras. Esse fundo era para captar 300 milhões, captou 80 milhões apenas. No mês seguinte, teve um evento bem conhecido dessa corretora, e esse cara desse banco comprou o maior stand nesse evento. E eu liguei para ele e perguntei, cara, por que você fez isso? Ele falou, não dá para brigar, Alfredo. Não dá para brigar. É muita força. Então, essa concentração de mercado, essa exclusividade, não prejudica só os agentes autônomos, ela prejudica o sistema econômico como um todo. Só tem um canal de distribuição, que tem 85% do mercado de agentes autônomos. Uma corretora, a maior corretora do Brasil, que foi comprada pelo maior banco privado do país. Não sei como o CAD aprovou isso, né? E principalmente para os clientes. Por que é muito bom para o cliente? Todos vocês, só quem não quer não tem carro. Eu, por exemplo, não quis ter carro, né? Pelo menos aqui, né? Quando você compra um carro, você liga para o seu corretor de seguros e você fala para ele, amigo, comprei um carro. Ele vai te dizer, você quer um seguro com marido de aluguel para trocar a lâmpada? Você quer um seguro com sala VIP no aeroporto? Você quer um seguro minuto, aquele seguro mais barato? Como é que você quer seu seguro? Você vai dizer, eu quero seguro assim. Ele vai dizer assim, olha, para esse perfil, o melhor seguro é esse. E você vai dizer, puxa, não gosto dessa seguradora, me oferece outra. Ele te oferece outra. É essa a função que deve ser do assessor de investimentos. Ajudar o cliente a escolher a melhor corretora para ele investir o dinheiro dele. E não ser um vendedor de uma única corretora, né? É muito bom para o cliente isso. Porque o fim da exclusividade é excelente para os clientes. Os assessores de investimento poderão apresentar aos seus clientes produtos e serviços de diversas corretoras. Caso queira mudar de corretora, o cliente pode seguir com o seu assessor. Imagina se você puder mudar de banco, quiser mudar de banco e o gerente for o mesmo, que já te conhece, já sabe seus hábitos, né? Com o aumento da concorrência entre as corretoras, o custo vai cair para o cliente. Lembra aquela oferta pública lá, pagando 6% no fundo imobiliário? Isso é um absurdo. Isso gira em torno de total, o custo total, 2%. Né? E quem paga essa conta, Paulo, é o investidor. Né? Trabalhando com mais de uma corretora, o assessor de investimento será mais fiscalizado e mais regulado. A gente não é contra a fiscalização. Ao trabalhar com mais de uma corretora, o assessor de investimento terá mais isenção e liberdade. Bom, agora contextualizar o que aconteceu. Em 2019, a CVM chamou uma consulta pública, gente. Pela primeira vez, a gente começou a provocar muito a CVM de que a exclusividade era errada. Né? Aliás, lamento muito que na última audiência a CVM também não tenha mandado o representante, ao invés de mandar o presidente. Pela ordem, presidente, eu vou terminar já. Então, para tratar de outros assuntos da exclusividade dos agentes autônomos. Aí eu escrevi uma matéria. Que dizia o seguinte... Saiu em alguns veículos, eu peguei aqui. Será que a CVM só quer liberar a exclusividade dos ações de investimento após o IPO da XP? Fiz uma matéria simples, escrevi uma matéria questionando isso. Ato contínuo, eu recebi um e-mail da Associação Brasileira de Assessores de Investimento
dizendo que esta matéria era uma matéria ofensiva, que eu não deveria dizer isso, e que eles não concordavam com esse conluio. Olha só que interessante, senhores. A matéria foi escrita no dia 11/9. Dia 16/9, eu recebi um e-mail da Associação Brasileira de Agentes Autônomos, me questionando essa matéria. Dia 18, eu recebi uma notificação extrajudicial da XP, para eu me explicar sobre o que eu tinha escrito. A partir de então, olha o que aconteceu, senhores. Teve o IPO, em dezembro. E não precisa ser especialista em valuation, eu não sou, para saber que a empresa com exclusividade valia X. Sem exclusividade, valia X menos P. E nós estamos desde 2019 nessa balela aí, nessa conversa de acabar com a exclusividade. Aqui o histórico do que aconteceu. No relacionamento, obviamente, eu fui expulso da Associação Brasileira de Agentes Autônomos por ter escrito essa matéria. E fundamos a UAS Livres em 2019. Em maio de 2019, depois de 2 anos, em maio de 2021, depois de 2 anos, a CVM chamou uma outra audiência pública falando da exclusividade. E aí a gente colocou aqui o colega de vocês, que a exclusividade... É engraçado que nos jornais soltaram, vai acabar a exclusividade. Não, pior do que tá, vai ficar se passar a minuta como tá da CVM. E tem até um videozinho nosso, quem quiser ver lá, pode entrar lá e ver. Vamos lá, pontos negativos da minuta. Só pode trabalhar com mais de uma corretora, se a outra corretora autorizar. Obrigatoriedade de criação de 2 diretorias, quer dizer, trazendo mais custos para os agentes autônomos. Exigência de renovação da licença. A cada 5 anos, você precisa renovar a licença. Eu conheço 2 profissões, Paulo, que você precisa renovar a licença. Agente autônomo e deputado, senador, né, no voto. A gente, a cada 5 anos, precisa renovar a nossa licença. Imposição de limites à profissão. Por exemplo, a gente não pode, depois quem quiser olhar meu cartão de visitas, você tem que ter o teu logo e o logo da corretora junto. Todos os lugares que você vai se apresentar, é o teu logo da corretora junto. E a obrigatoriedade de abrir a remuneração. Aqui, senhores, é um resumo de todas as como é que eu posso dizer? Todas as manifestações... Estou acabando, 1 minuto. Todas as manifestações... Já passaram 3 dos 15 regulamentares, então... Tá, eu tô acabando, mais 3 slides, mas eu vou rápido. Eu sou de pregão, eu vou rápido, falo rápido, deputado. Então, a manifestação de todo mundo aqui, depois vocês olham quem se posicionou de cada lado, tá bom? Olha, esse artigo 30 da minuta é mais ou menos o seguinte. Imagine que você tem um barzinho, um boteco, e você só possa, doutor Paulo, vender Coca-Cola se a Pepsi Cola permitir. Você só pode vender Coca se a Pepsi permitir. Isso que diz o artigo 30 da minuta. Outro artigo 36. Os agentes autônomos, para trabalhar com mais de uma corretora e para ter sócios nos agentes autônomos, precisam ter 2 diretores de normas e de compliance. Existe um projeto da CVM de redução de custos de observância, deputado. E eles querem que a gente tenha diretor de normas e de compliance em redundância com o próprio projeto deles. Porque as corretoras já têm. Os agentes autônomos não têm dados de clientes, os dados ficam nas corretoras, né? A gente escreveu um artigo sobre isso. Para completar aqui, para terminar, esse é o penúltimo slide. Acho legal, 98% dos escritórios de agentes autônomos têm no máximo 20 agentes autônomos, dados da CVM. E 1,06% dos escritórios de agentes autônomos tem mais de 50 agentes autônomos dentro. Nós estamos fazendo uma nova regulamentação para ajudar esses caras, tá bom? Depois, para terminar, só para passar rápido aqui, existe uma enorme insegurança jurídica na profissão, um risco comercial. Imagina você ter um negócio só tenha um fornecedor. O risco sucessório, você não pode passar para frente, você não pode ter sócio do agente autônomo. E o risco trabalhista, né? Você tem um negócio com... Eu conheço empresas autônomos que tem um sócio com 99% das ações e mais 100 sócios com 0,001. Senhores, é isso. Muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui na Câmara. Fico à disposição. Obrigado, senhor Alfredo Siqueira Filho. Passo agora a palavra ao senhor Diego Ramiro. Desculpa, eu que estou confundindo aqui, porque a ordem alterou. Então, eu passo a palavra agora ao senhor Francisco Amarante. Obrigado, Francisco, por ter me corrigido. Está correto. Como preferir, se preferir usar o microfone ao sentar aqui à mesa, fica à vontade.
Bom dia, deputado Paulo Ganimi. Bom dia, deputado Giga. Bom dia, demais deputados. Agradecer Felipe, assessor do deputado Felipe Rigoni, pela oportunidade de nos convocar para essa audiência pública e apresentarmos um pouco o que é a Associação Brasileira dos Agentes Autônomos de Investimentos. Eu gostaria, por gentileza, que o senhor passasse um vídeo rápido de 3 minutos, que tomará muito da minha fala e, com certeza, não extrapolarei os 15 minutos regimentais. Infrastructure package, all was right with the world. But then Wednesday hit, and consumer inflation numbers came in high, higher than anyone really expected, an annualized increase of 6.2%. Agradeço. Em pouco mais de 3 minutos, a ABAE conseguiu resumir o trabalho de 7 anos que vem sendo galgado e conquistado com muito respeito e com uma interlocução direta junto aos diversos órgãos competentes, sejam eles no Judiciário, quando foi a nossa origem em 2015, onde nós pleiteamos o enquadramento ao Simples Nacional. Essa ação hoje encontra-se no STJ. Nós partimos para o Executivo, onde fomos diretamente à Superintendência da Receita Federal, também defender a importância do enquadramento do assessor de investimentos no Simples Nacional, como assim também viemos aqui ao Legislativo através da PLP 96/2021 do deputado federal Rodrigo de Castro, líder do PSDB. Na sua evolução, conseguimos ver que
2018 foi um marco muito importante em evento realizado na Bolsa de Valores de São Paulo, com a participação da CVM, da Ancor, Associação das Corretoras e Distribuidoras de Valores, e da Ambima, Associação das Gestoras dos Bancos, né? E nessa oportunidade podemos então explanar todas as 10 pautas que a BAE tinha naquela altura e que muitas delas já foram sanadas pelo regulador. Vale lembrar que 2 semanas após esse evento, a CVM soltou o ofício circular número 4 de 2018, onde ela explica várias dúvidas que o mercado tinha sobre a Instrução Normativa 497 de 2011. Importante também dizer, 2019, quando fomos protocolar junto ao Ministério da Economia, depois de diversas audiências, a necessidade da revisão da taxa de fiscalização do assessor de investimentos. E isso culminou numa audiência pública onde fomos convocados pelo secretário do Tesouro Nacional, por membros do Ministério da Economia e da CVM, em agosto de 2020, onde de lá saiu a decisão de que a CVM iria então fazer uma sugestão de um texto de uma medida provisória para encaminhamento ao Ministério da Economia. Em fevereiro de 2021, ela nos comunicou que esse texto estava protocolado no Ministério e que até o 3º semestre desse ano estaria sendo encaminhado à Casa Civil. E, de fato, isso ocorreu com a medida provisória 1072. Gostaria de relatar também algumas conquistas importantes ao longo de 2021, como o convite do Ministério da Economia para que participássemos como associação de classe representativa no IMK, Iniciativas do Mercado de Capitais, né? Onde reúne Banco Central, Ministério da Economia, CVM, Receita Federal, SUSEP e Previc, e onde todos os grandes temas relativos ao mercado de capitais são debatidos com várias associações. Isso encontra-se no site do Ministério da Economia. Fomos convidados também para participar, né, do Comitê de Educação, de Certificação da Ancor e de Educação Continuada. E agora, há coisa de 15 dias, a CVM está propondo o nosso nome para ser membro do Comitê Consultivo de Educação da CVM, o que muito nos orgulha. Se puder passar outra apresentação, rapidamente para eu encerrar e passar a palavra para o presidente Diego Ramiro. Em 2015, nós iniciamos com 15 escritórios inconformados de não estarem enquadrados no Simples Nacional. Em 2018, no evento da B3, já éramos 90 escritórios associados. Hoje, somos mais de 140 escritórios associados. Por que associamos escritórios? Porque a forma jurídica é simples, onde todo assessor é sócio da empresa. Então, a partir do momento que o escritório é associado, todos os assessores vinculados a ele são associados da BAE. Então, hoje, nós representamos quase 1/3 dos assessores do mercado. São 3.500 assessores que estão junto a esses 140 escritórios associados da BAE. Hoje, eles estão atendendo a mais de 1,5 milhão de investidores brasileiros, com mais de 100 bilhões de assets under custody, de ativos de investimentos relativo a esses investidores, né? A BAE, ela constitui um código de ética, né? Então, nós temos um código de ética onde todo associado ao aderir, ele é obrigado a seguir rigidamente o que consta nesse código de ética, que está disponível no nosso site, e foi aprovado pela CVM. Hoje nós temos um conselho deliberativo composto por 9 membros, esses 9 membros são plurais, temos 3 membros do BTG, temos membros da XP, temos membros da Modal, temos membros da Genial, e temos um conselho de ética também, onde nós temos um presidente da Genial Investimentos, um membro do BTG, um membro da XP e 2 membros independentes, né, dando total isonomia às decisões que são tomadas por esse conselho. E por terminar, acho que aqui o ponto ficou muito focado e depois o presidente vai entrar um pouco mais de detalhe nos pleitos da associação, ficou muito focado no pilar que a gente chama de regulatório, né? Mas, no entanto, né, a BAE ela tem 3 pilares principais, é o regulatório, a educação e a de parcerias e estratégias.
Então, a gente entende que o regulatório ele é sazonal, de tempos em tempos é necessário ter uma revisão, passar por uma visitação das leis, enfim, que regem a profissão, mas não é uma coisa contínua, não é? Não somos um sindicato, nós somos uma associação de classe, onde a gente fomenta o desenvolvimento da categoria profissional do assessor de investimentos. Para isso, damos muita importância ao pilar educacional, com parcerias com a Fundação Getúlio Vargas, com parcerias com a Trevisan Escola de Negócios e, agora, como comentado, participando como membro efetivo do Comitê de Educação da ANCOR e da CVM. E, na parte de parcerias estratégicas, nós entendemos também que o fomentar a categoria é dar também condições para que essa categoria consiga se desenvolver e conhecer o que o mercado pode oferecer para ela. Então, temos parcerias com diversas classes, com plataformas de investimento, com plataformas de research, com corretoras de seguro, enfim, com corretoras de câmbio, com empresas de educação, enfim, tudo que a ABAE puder suprir, tudo que a ABAE puder oferecer aos seus associados, à categoria como um todo, de benefícios e que vá aumentar o conhecimento e estimular a educação financeira, a ABAE fará. Hoje nós temos um curso de ensino à distância na Fundação Getúlio Vargas, no site, no portal da FGV de Educação Executiva, 100% gratuito, 100% online, chamado Empreendedorismo no Mercado Financeiro, que visa dar os primeiros passos ao profissional que almeja um dia vir a ser um assessor de investimentos. Não é? Então, deputado, acho que rapidamente, acho que um pouco tempo inferior aí aos 15 regimentais que eu tinha, eu quero agradecer aqui a oportunidade aqui de estar falando para vocês e me coloco à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Muito obrigado. Queria aqui, presidente dessa audiência pública, o deputado Felipe Rigoni, chegou aqui ao plenário. Antes de passar a presidência a ele, queria ser bem sincero aqui sobre as duas apresentações que foram feitas, né, lembrando aqui que a gente está falando aqui de uma audiência pública para instruir o projeto de lei número 2.632 de 2021. E até agora, e aí eu falo aqui como deputado, não como presidente, até agora eu não vi ninguém falando sobre esse projeto de lei. Falou sobre a CVM, mas sobre exclusividade, mas não sobre o projeto em si. E agora a gente viu uma apresentação sobre a ABAE. É claro que uma introdução original, uma apresentação inicial sobre cada uma das entidades é natural e super meritória até para quem não entende o papel de cada instituição. Agora, se a gente vai ficar aqui num debate sobre a E-Livre, sobre a ABAE, a gente não vai cumprir com o objetivo dessa audiência pública. Tá? Então, eu espero que a gente consiga avançar num debate sobre o objetivo, que é, sim, a exclusividade, com ênfase no projeto de lei. Né, porque, realmente, se for aqui para ficar uma briga entre associações, a gente não vai cumprir com o objetivo dessa audiência. E eu espero que para o próximo palestrante, né, expositor, entre um pouco mais dentro do tema em questão. E eu lamento muito, e aí eu falo como alguém que se interessa muito por esse tema, por isso até que aceitei substituir provisoriamente o deputado Felipe Rigoni, parece aqui que o objetivo comum não é o mesmo. E que, na verdade, eu acho que o objetivo deveria e seria o mesmo, mas as brigas sobrepõem ao interesse comum. Em vez de haver a união, claro que as divergências vão sempre haver, e elas são saudáveis e até mesmo normais, né, dentro de posicionamentos políticos, de visão de mercado, interesses tudo mais, mas o objetivo principal, né, que é a melhoria do ambiente de investimentos, de agentes autônomos de investimento no Brasil, que deveria ser o trabalho em comum, ele poderia ser trabalhado antes das divergências. Então, peço aqui como deputado e como alguém que gostaria que esse tema avançasse, não só a questão da exclusividade, mas a melhoria como um todo desse ambiente para que os investimentos no Brasil, em especial das pessoas mais simples, mas que estão alheias ao mercado de investimentos, mercado imobiliário no Brasil, que a gente avançasse nessa pauta com o objetivo do interesse da população brasileira, né, antes do interesse individual. E, é claro, depois cada um briga pelo aquilo que é natural e salutar
dentro dos interesses específicos. Então, já falo aqui, já faço aqui a minha exposição como parlamentar, aproveitando do meu privilégio de estar aqui presidindo momentaneamente essa comissão, mas eu confesso que acho até que eu expendi um tempo, por enquanto, bastante pouco proveitoso, visto as exposições que foram muito mais para trazer um histórico do que para trazer um debate sobre o projeto em questão. Muito obrigado. Passo aqui a presidência. Vossa Excelência Paulo Gamini. Eu passo aqui a presidência. Eu só queria dizer para o senhor, Felipe Rigoni, com todo respeito a Vossa Excelência, que eu discordo das palavras do senhor. Se não houver o debate, nós não conseguiríamos chegar a um denominador comum. Nós estamos iniciando uma caminhada e quero torcer para que essa caminhada tenha como pilar principal os brasileiros, que serão os agraciados desse debate. Então a gente concorda, a gente não discorda. Porque Vossa Excelência falou exatamente o que eu falei. O senhor falou que não era salutar cada um defender a sua classe. Então, eu acho salutar cada um falar os seus desejos, tudo, para que no final, deputado Paulo Gamini, a gente chega a um... Eu acho que eu me expressei mal, deputado Giga, porque, na verdade, eu não disse que não era salutar cada um defender a sua classe. Eu deixei muito claro. É salutar, sim, até porque aqui a gente não está falando de classes diferentes. A gente está falando do mesmo público. Há uma divergência, sim, de associações e não de classes. O senhor falou de brigas, que aqui essa briga não ia levar nada. Exatamente. Mas vai levar sim, pode ter certeza, viu, deputado Paulo? Mas o meu ponto... Nós temos que ver a base... Bom, eu vou passar aqui a presidência para o deputado Felipe Rigoni, que é o presidente dessa comissão, que já está aqui para me substituir, e com certeza ele vai ceder o espaço e o tempo para cada um se posicionar e colocar seu ponto de vista, seja para um lado ou para o outro. E eu aqui, mais uma vez, antes de passar a palavra, deixo claro, o meu interesse é um interesse comum, interesse da sociedade, da população, e, claro, também dos agentes autônomos, que têm uma contribuição muito importante, né? Minha posição é muito mais sobre o que foi apresentado até agora. Obrigado, deputado Felipe, por ter me permitido presidir até agora. Boa condução dos trabalhos. Bom, gente, obrigado a todos. Peço perdão aí pela demora, tive que me estender num outro evento que eu estava ali. Agradeço o deputado Paulo Gamini por ter conduzido os trabalhos aqui até então. É muito importante essa discussão que nós estamos tendo. A gente chamou a audiência pública para instruir, obviamente, a relatoria do 2632 de 2021, que é o PL que eu estou como relator na CFT, e o autor, nosso querido Luiz Felipe de Orleans e Bragança, e também, lógico, para a gente entender um contexto geral e conseguir estabelecer os critérios e quais são, de fato, as discussões que precisam acontecer, especialmente em relação a 3 pontos, né? A exclusividade, que é o tema central do PL, também essa questão do Simples Nacional e, perdão, eu esqueci, as taxas, que naturalmente nós já temos uma resolução prévia feita pela MP 1072, que inclusive o relator, nosso querido amigo deputado Neucimar Fraga, também do Espírito Santo. Um questionamento que eu vou fazer aqui, já para deixar vocês sob reflexão, algo que chega muito para a gente, que discute essa questão da exclusividade, é não só a questão de ter, de fato, mais liberdade, para termos mais profissionais e eles conseguirem instruir os brasileiros a investirem cada vez melhor, isso é extremamente importante. Mas também quem é que fica com a responsabilidade caso haja algum erro, né, na indicação daquele agente autônomo, daquele assessor de investimento, né? O questionamento que chega para nós hoje, naturalmente, as corretoras têm essa responsabilidade e, uma vez não tendo a exclusividade, quem ficaria com isso e como seria esse processo? Isso é um questionamento que eu tenho, importante também, gostaria que tivesse um comentário sobre isso depois. Mas, sem mais delongas, eu passo aqui para o nosso primeiro inscrito. Eu vou solicitar que os 3 que estão inscritos aqui falem, depois a gente tem as respostas e depois a gente vá para uma possível réplica, tréplica, etc. Então, primeiro, o autor do projeto, Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Deputado, por favor. Quem ele chamou? Bom, muito obrigado, presidente. Olha, esse projeto é muito importante do ponto de vista de alargamento do sistema financeiro brasileiro.
um volume monumental de pessoas passaram a investir em renda variável, em renda fixa, buscar outros investimentos. O Brasil se encontra num vértice aí de mudança, foi muito bem colocado aqui do representante da ABAE, em que você tem uma mudança, uma transição do sistema bancário comercial, e aí uma disponibilidade de gente qualificada, que poderia eles também serem agentes autônomos, assim como até alguns deputados podem ser agentes autônomos. Mas eu acho que essa amplitude ela é positiva para dar mais liquidez e melhor informação ao mercado que está crescente. Nós não podemos ficar nas mãos de setores financeiros que são cartelizados, que são grandes vinculados ao próprio governo, vinculado à própria vontade de entidades do Estado. Nós temos que ter agentes livres de fatos, dando informações 360 graus daquilo que é bom, daquilo que é interessante como investimento. Qualquer requerimento que a gente faça nesse sentido, de dar mais liberdade, isso amplia o mercado, amplia as oportunidades, porque atualmente não é esse modelo. Com a exclusividade, você acaba limitando quem pode agir no segmento, acaba fortalecendo algum desses agentes que passam a agir como sendo agentes influenciadores ou querendo empurrar aí seus produtos, ou suas vertentes, ou suas viés financeiros para o mercado. Então, quanto mais amplitude nós dermos, melhor para a criação e fomentação desse mercado. Quanto menos a gente entrar nessa discussão de o que cabe ao agente autônomo fazer, eu acho que é positivo também. É por isso que não está incluso no projeto algumas dessas questões que levariam à criação de mais limitação. Por exemplo, o caso do compliance. Eu acho que isso aí é uma coisa que tem que ser discutido, de quem de fato é a responsabilidade, quem deve ser onerado com o custo de compliance, se já não está sendo redundante, você empurrar isso para um agente autônomo de ter que fazer compliance. Eu acho que a gente tem que entrar mais a fundo isso para que os deputados entendam se há de fato ou não um risco aqui e se é de fato meritório de estar especificado em legislação, porque muitas vezes, assim como o MP fez através de uma norma do Poder Executivo, ou limitou a taxa, ou baixou a taxa, poderia até zerar a taxa, não necessariamente a questão do compliance precisa ser via projeto de lei, pode ser através de uma medida da própria CVM, uma medida normativa, e não necessariamente travada em lei. E outra coisa, é um setor que evolui muito rapidamente. Em um futuro bem próximo, é bem provável que haja outros tipos de modelos até de tecnologia que faça até um compliance mais barato ou que não exija o compliance efetivamente. Enfim, nós queremos aqui abrir esse segmento, que eu acho que é importante para o fomento dessa classe que vem com muita força, que vem com muita necessidade aqui. E eu acho que, em função de Brasil, uma das coisas que eu me lembro do mercado financeiro dos anos 80, final dos anos 80, eu já estou denunciando aqui a minha idade, era exatamente a falta de transparência das informações. Era exatamente como nós não sabíamos precificar ativos. Nós não sabíamos exatamente como é que se os relatórios trimestrais eles eram condizentes com a realidade. E não havia essa categoria de agente autônomo na época, né? Eu diria que estava crescendo as corretoras. Então, todas as informações eram tingidas. E quem estava mais próximo daqueles que estavam manipulando o mercado, esses tinham informações privilegiadas. Então, eu acho que é importante a gente liberalizar um pouco mais a circulação de informações, de opiniões financeiras, e o mercado, ele sim, vai achar um meio termo positivo, e a precificação de ativos depende disso. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Passar aqui para o deputado Paulo Ganimi, por favor. Obrigado, presidente Felipe Rigoni. Bom, acho que o tema aqui é um tema muito importante. A gente fala, o deputado Luiz Felipe conhece melhor do que eu, até porque nos anos 80 eu ainda estava brincando ainda, não estava operando na Bolsa, sou um pouquinho mais novo do que ele, mas estou aprendendo muito com esse tema e, da mesma forma que nos últimos meses, né, a gente foi contactado pelas duas associações aqui presentes, né, inclusive fazendo reuniões e tudo mais. E a minha crítica, quando eu estava ali presidindo, não é ao trabalho ou ao papel de cada uma, mas sim ao que foi falado aqui hoje, em especial pelo fato da gente não ter, não é não falar de outros temas. Eu acho que é natural, numa audiência pública, a gente querer apresentar
seu papel, sua associação, sua empresa, qualquer que seja, né, a instituição, assim como também debater temas mais amplos. Mas muito pouco se falou sobre o projeto de lei. Até reconheço aqui que o Diego entrou um pouco mais no detalhe, né, mas essa foi a minha crítica. E a minha crítica também, ela se estende, né, ao fato de que a gente está aqui debatendo um tema que eu acho que há grande consenso sobre a necessidade de maior abertura, como foi muito bem falado pelo deputado Luiz Felipe, o príncipe, né, como também há um consenso de que isso é importante não só para os agentes, e aí o Diego comentou, parece um mercado pequeno dentro do Brasil. Só que isso é só o que é hoje. Se a gente falar do potencial para pessoas que podem trabalhar nesse mercado no futuro, e mais ainda, né, quando a gente pensa nos potenciais investidores que ainda estão fora desse mercado de investimento no Brasil, é algo gigantesco. E eu diria que, a minha preocupação até, claro, é a possibilidade, a oportunidade de mais pessoas trabalharem nisso como um meio de trabalho, de sustentação e tudo mais, mas mais ainda a importância disso para o mercado imobiliário brasileiro, que pode ser algo tão importante para a redução de juros, mais investimentos no país, mais investimentos em infraestrutura, empresas, startups, inovação, tudo isso que é tão importante quando a gente fomenta e melhora, barateia, flexibiliza, melhora os serviços e a qualidade desse mercado tão importante e que no Brasil ainda está engatinhando, ou nem engatinhando está ainda, talvez. Ainda mais quando a gente compara com países como os Estados Unidos, é claro que são mercados bem diferentes, mas quando a gente olha o potencial, a gente tem que se comparar com eles, porque o Brasil tem uma escala e um tamanho similar a eles, né? Um pouco menor, mas similar. E a gente vê grande potencial nisso, por isso que eu acho que o tema é tão importante, e eu acho que as preocupações aqui trazidas pelo Luiz Felipe são importantes. A gente não pode também fazer uma falsa evolução nesse setor. Quando a gente flexibiliza, acaba com a exclusividade, mas cria, por exemplo, a necessidade do compliance, da forma como o Luiz Felipe, que pode engessar ainda mais o processo. Então, a gente tem que ter um bom entendimento, e algo também falado pelo Luiz Felipe, a gente fala muito da educação financeira, da educação da população, até para ver mais investimento, taxa de poupança maior no país e tudo mais. Mas até aqui no Congresso, eu falo de mim, tá? Falo por conta própria. Conheço pouco ainda desse tema. Então, é importante também, e esse é um dos papéis da audiência pública, né, de qualquer audiência pública, e dessa em especial, é conscientizar os parlamentares sobre o tema, a população também, tanto que isso é transmitido pela TV Câmara, e aqui é aberto para participação popular, mas também os parlamentares, e para que os parlamentares entendam cada vez melhor sobre um tema que é tão importante. E eu sempre vou prezar pela liberdade. Eu acho que é uma pauta do Novo, é uma pauta minha também, que a gente sempre preza por mais liberdade, menor intervenção estatal. Concordo também quando o Luiz Felipe, apesar de algumas vezes é melhor colocar em lei, né, para evitar mudanças drásticas por regulações infralegais, mas às vezes é melhor deixar na regulação infralegal, né, por conta da evolução, né, da modernidade, e porque isso se adapta mais facilmente e com mais celeridade, até mesmo por pessoas que conhecem melhor o tema do que nós parlamentares em alguns casos. Então, esse ponto é algo que é possível também de se fazer. Mas eu acho que a defesa ou a proteção do indivíduo, a proteção do cidadão, do cliente, do consumidor, qualquer que seja, né, do cidadão comum, ela é nobre, ela é válida a discussão, mas a gente não pode fazer com que essa proteção, que é o que a gente mais vê, desde a questão dos debates consumeristas até mesmo outros debates, é que ela se torne, na verdade, um prejuízo para o cidadão. Quando ela coloca mais entraves e proteções demais que, na verdade, aumentam o custo, aumentam a dificuldade da abertura do mercado, e que o próprio cidadão ele tem que ser capaz também, muitas vezes, de saber se proteger. Querer o Estado sempre tutelar o cidadão, sempre ser o Estado protetor, paizão, que defende todo mundo e acaba gerando mais problema, pode ser benéfico em alguns casos, e encontrar o bom equilíbrio disso, que para mim sempre é o mínimo possível, mas eu consigo dialogar, entender um posicionamento intermediário, mas o que a gente não pode é fazer o contrário,
tutelar demais, colocar proteções demais, colocar coisas que, no final das contas, o que a gente tem é um cidadão que tem menos acesso, menos liberdade e que ele mesmo não consegue se proteger. Então, acho que o projeto ele é muito meritório, felicito aqui o deputado Luiz Felipe e também acho que o relatório final ainda não está pronto, mas já houve um relatório apresentado pelo deputado Felipe Rigoni pela aprovação do projeto e eu sou super favorável que a gente avance nesses termos e claro que o tema não é o tema ligado ao debate, não é só essa taxa, foi um tema que foi apresentado, né? O próprio nome, acho que é um pleito válido, concordo que na comunicação é péssimo o termo atual, né? Fica até confuso mesmo, e eu acho que é um tema que tem que também avançar. E quando eu vejo esses debates, até quando eu conversei com as duas associações aqui presentes, os pleitos são, em grande parte, ou pelo menos os principais pleitos, ou os pleitos iniciais, são muito similares. Essa foi a minha crítica original, né, da gente, acho que as divergências sempre vão existir. Eu sou super favorável a cada um defender o que pensa, o que quer, até mesmo interesses financeiros e tudo mais. Só que quando há interesses comuns, vamos trabalhar primeiro com o que há de comum, né, e depois a gente cai no pau para resolver as divergências. Né, mas essa é a minha posição. Vamos ver o que tem de comum e trabalhar junto, em vez de ficar brigando. Eu não tenho nenhuma predileção aqui por associação nenhuma. Eu quero mais é que esse mercado se desenvolva, que o Brasil cresça nesse setor, que as pessoas tenham mais acesso a investimentos, a crédito, né, quem recorre ao crédito oriundo do mercado de capitais, e que a gente consiga, com isso, desenvolver isso. Isso vai ser muito importante para o país como um todo, né, e eu acho que essa é uma pauta muito positiva para o Brasil. Então, felicito aqui mais uma vez Luiz Felipe, Rigoni, também pela audiência, pela relatoria, e vamos em frente, contem comigo. Obrigado. Obrigado, Paulo. Só aproveitando a sua fala, para a gente ter uma ideia, assim, há 100 anos atrás, os Estados Unidos tinham 7 milhões de pessoas que investiam na Bolsa de Valores, investiam no mercado de capitais. Hoje o Brasil tem 4. Né? Então, você vê, e não restam dúvidas de que os agentes, que os assessores de investimento, já vamos chamar pelo nome certo, eles são primordiais para você aumentar o número de pessoas que investem, para você aumentar a qualidade desses investimentos. E, naturalmente, se a gente quer um país mais produtivo, com mais produtividade na economia, sem sombra de dúvida, o mercado de capitais vai ser muito importante para isso. Vou passar aqui para o deputado Giga Peixoto. Desculpa, Felipe, um minutinho só, que estou só resolvendo. Está desculpado. Uhum. Desculpa, primeiramente eu queria parabenizá-lo, Felipe Rigoni, autor desse requerimento, deputado Neucimar Fraga, presente, nosso querido Luiz Felipe de Orleans e Bragança, nosso grande, majestoso deputado Paulinho Gamini. Falar da evolução do mercado e o que esse mercado tem para crescer ainda é algo que a gente não precisa nem discutir aqui nessa audiência importante, tá? Eu queria também parabenizar as duas associações que aqui compareceram para que os grandes beneficiados desse Congresso Nacional, das pautas que estão sendo votadas aqui, sejam a população do Brasil. Eu desconheço, sinceramente, presidente, Felipe Rigoni, qualquer empresa que não pode ter uns seletistas, tá? Hoje eu vejo aqui que, infelizmente, quem monta uma empresa de assessoramento financeiro não pode ter um funcionário da seletista, tá? Isso, para mim, é uma barreira para qualquer tipo de empresa. Deixa o ambiente de negócio, que nem diz o meu amigo do Novo, não, outro, tá? Alexis sempre fala que o ambiente de negócios, o Alexis fala que tem que ficar mais leve, tá? Eu queria até falar aqui sobre o que as palavras do Francisco e do Diego, que o mercado financeiro pode oferecer mais para os assessores de investimentos. E isso, o senhor até não falou, o que poderia ser até mais
o que seria oferecido para as empresas e assessorias de investimento. Só para ser bem ao ponto. Diego, quando você fala de educação financeira no Brasil, eu acho um tema muito importante. E aqui eu não posso deixar de citar a PL 3114, da minha autoria, que teve o Felipe Rigoni, o deputado Felipe Rigoni, como relator, que a princípio ele rejeitou o meu projeto, porém eu fiquei feliz de saber, Felipe, que você retirou isso, tá? E mudou a sua opinião. Tá? Mas eu queria que esse processo, que esse projeto de lei andasse, no qual está parado aqui na comissão. Peço aí, nessa oportunidade aqui, que esse projeto vá para frente, porque quem ganha são aqueles que não têm condições de frequentar uma escola particular. Tá? A escola particular já está dando curso de educação financeira. É triste ver o ensino básico no Brasil, esse não possa ter esse tipo de instrumento de aprendizado. Deixar esse conhecimento de lado é muito difícil, viu? Eu queria saber também, Diego, o que você acha sobre grandes bancos quererem criar barreiras. Essa vai a minha pergunta para depois o senhor responder. Os grandes bancos criarem barreiras para os assessores, para as empresas e assessores de investimentos. Mais do que isso, eu gostaria de saber, tanto a ABAE quanto a iLivre, se tem alguma empresa que patrocina as duas associações. Já deixo uma pergunta para o senhor, outra para o senhor, tá? Voltando ao assunto aqui, a popularização de investimentos é uma iniciativa que foi criada pelos agentes de investimentos. O que seria, como o senhor falou, dos agentes de investimento, como é que seria hoje o crescimento potencial dos nossos investimentos para aquelas pessoas lá de baixo, que tem aquele pequeno dinheirinho, tá? Porque é notório saber que os gerentes de banco trabalham para o banco. Eu queria que houvesse também uma justiça na taxa, tá, dos agentes autônomos, dos assessores de investimentos, na CVM. É uma deslealdade que estava acontecendo. Já tivemos um primeiro passo, no qual aqui eu parabenizo. Tá? O que eu estou falando é a dificuldade de empreender pela não permissão de termos selitistas nas empresas. Queria saber a opinião do senhor também. O fim da exclusividade, conforme a PL, quem ganha verdadeiramente, gente, são as pessoas que querem investir no Brasil. Porque investe nas empresas. Investiu nas empresas, as empresas vão gerar novos postos de trabalho. Tá? É uma bola de neve do bem. Tá? E nós não podemos deixar isso aí ficar quieto. Nós temos que pedir para a pessoa investir. Chega de pessoas comprarem imóveis para investir. Vou comprar 800 imóveis para investir. Não, tem que investir nas empresas, porque as empresas que geram empregos no Brasil, isso aí é uma realidade no mundo inteiro. Aqui precisa chegar mais lá na ponta. Também eu pergunto aqui para o senhor, depois, senhor Alfredo, por que o senhor fala tanto que o fim da exclusividade beneficia os investidores, tá? E quanto à ABAE, vai a pergunta e a iLivres sobre se tem alguma empresa do mercado financeiro que financia qualquer das associações, tá bom? Obrigado, deputado. Antes de passar para os nossos panelistas, eu vou passar aqui para o Nelson Fraga, que é amigo nosso deputado e relator da MP 1072, que trata naturalmente da questão da taxa dos agentes de investimento. Bom dia a todos. Cumprimentar nosso deputado, colega de Estado, Felipe Rigoni, e parlamentar que tem demonstrado toda a sua capacidade, competência e afeto aqui pelo parlamento e pelas coisas
do parlamento brasileiro. Tem sido um parlamentar que tem atuado muito, principalmente nessa área da economia, da tributação, da fiscalização e controle, e tem conseguido trazer para o debate aqui no parlamento assuntos importantes, principalmente na área tributária e na área da economia e também da educação. E quero cumprimentar todos os representantes aqui, o Diego, da ABAE, né, o Walter, da Livre, Alfredo, da Livre, desculpa, desculpe, e cumprimentar todos os demais. Eu tive a oportunidade já de conversar com essas duas instituições, cumprimentar os parlamentares. Confesso que esse assunto era muito desconhecido da minha parte até o início desse ano, quando eu fui procurado pelo Gustavo da Livre, depois estive com os representantes da ABAE também no almoço, e nós pudemos, então, começar a formar um conceito sobre a importância desse segmento para a economia brasileira. E começamos a debater os problemas que estavam sendo enfrentados pelos agentes em relação à taxa da CVN, depois em relação à exclusividade. E participando desse debate, Felipe, a gente começa a perceber que nós temos outros assuntos que podem ser debatidos e o parlamento tem esse papel. E é de desconhecimento praticamente total desse parlamento o assunto. Quando nós começamos a falar sobre os agentes e o papel deles na economia, nas perspectivas de geração de empregos, né, como já foi relatado, o Brasil ainda está muito aquém de mercados como os Estados Unidos, que hoje tem mais de 12 milhões de agentes. 1 milhão e 400, nós temos 12 mil, né? 16 mil agentes no Brasil. A gente percebe como a gente pode abrir aí uma grande porta, principalmente para os brasileiros que hoje estão deixando as suas faculdades, suas academias, e esse é um assunto extremamente importante. Então, eu queria dizer que, através das conversas permanentes, dos diálogos, das lives, das videoconferências, nós aprendemos um pouco sobre esse mercado, um pouco sobre esse segmento, e nós achamos que é extremamente importante trazer o debate para audiências como essa, que vai formando e dando oportunidade aos parlamentares que não conhecem o assunto, e nós temos que admitir, né, Ganini? A gente não conhecia todos os gargalos, todas as demandas, e nem o potencial que tem esse assunto para a economia e para a política de geração de empregos no Brasil. Tivemos a oportunidade de fazer alguns debates no Ministério da Fazenda, no Ministério da Economia, com o próprio ministro Paulo Guedes, que, com muita sensibilidade, resolveu colocar aí um ponto no modelo que estava seguindo esse assunto dentro do parlamento. O presidente Jair Messias Bolsonaro, convencido dessa importância, editou a medida provisória. Essa medida já está no parlamento há 60 dias, ainda não foi designado relator. Já existe um pré-acordo do meu partido com o presidente para que eu seja o relator, mas nós temos aí uma série de medidas provisórias que ainda estão sem relator na Câmara Federal. Nós estamos votando, nós estamos com a medida provisória, eu acho que 1074, né? Foi a última? Não, na última foi 1074 que foi editada. E nós estamos com a 1064 para cá, praticamente sem relator. E nós estamos votando a 1063, foi a última que nós votamos no parlamento, ou seja, tem muitas medidas provisórias que ainda estão em processo de votação. A 1072, ela vence em 11 de março. Então, portanto, existe aí um tempo para nós podermos trabalhar. E como os efeitos da medida, ela já começa a surtir efeito a partir da sua edição, não há nenhum prejuízo até o momento pelo fato dela não ter sido votada. Prejuízo se ela não for votada ou se ela for votada e for cancelada. Então, portanto, o tempo também trabalha ao nosso favor, não é verdade? Porque ela já tem efeito de medida de lei. Então, já existe esse pré-acordo. Eu quero, sendo oficialmente designado relator,
continuar debatendo com toda a categoria, com todas as associações, promover, quem sabe, outras audiências, envolver boa parte dos parlamentares, quem sabe envolver as Assembleias Legislativas também, porque é importante que nas câmaras de vereadores esse assunto seja debatido, que nas assembleias esse assunto também seja debatido, e eu tenho certeza que nós poderemos dar uma grande contribuição. Tem muitas sugestões que nós estamos ouvindo, inclusive aqui nesse debate, quem sabe nós poderemos tratar dentro da medida também, dentro dessa, aproveitar a medida provisória, aproveitar algumas sugestões. Muitas emendas já foram apresentadas. No momento certo, nós vamos estar debatendo e discutindo com os proponentes e também com os demais interessados, para que nós possamos construir um relatório com várias mãos. Eu não quero ser pai de nada, eu quero estar construindo de mãos dadas com as associações, com os interessados e com os demais parlamentares, a melhor proposta possível para que nós possamos dar essa grande contribuição no Brasil, principalmente nessa área financeira. Então, contem conosco, com a nossa boa vontade, com o nosso desejo de ajudar, e o que nós pudermos fazer para fazermos um debate bem amplo e aproveitarmos bastante de vocês que já estão travando essas lutas há muito tempo, nós assim o faremos. E ficamos agradecidos com a confiança e com a parceria que estamos estabelecendo até o momento. Tá bom, gente? Obrigado, conte conosco. Parabéns, Felipe Rigoni, esse capixaba lá de Linhares. Eu atrasei um pouco nessa audiência, porque nós estávamos, Felipe, no Ministério da Educação. Sim. E o ministro assinou hoje a portaria autorizando a implantação do IFES de Presidente Kennedy, o funcionamento do IFES de Presidente Kennedy. E por isso que nós atrasamos um pouco para chegar nessa audiência. Tá bom? Obrigado. Tá bom, querido. Bom, eu vou passar aqui para os nossos panelistas, bom, na ordem que foi as apresentações, né, o Alfredo, depois o Francisco, depois o Diego. Só vou pedir para tentarem responder, né, todos os questionamentos que foram colocados e com sucinteza, né, como a gente diz lá na minha terra. Então, passei para o Alfredo, por favor. Muito obrigado, Felipe Rigoni. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Vou tentar responder as perguntas todas aqui, anotei. Vou ver se eu consigo lembrar de todas. Se eu, por acaso, esquecer algumas, por favor, estou à disposição. Tá bom? Primeiro, responder ao Paulo Gamini. Paulo, agradecer bastante a crítica. A crítica sempre ajuda a gente a melhorar, a crescer, e é muito bom ter essa crítica. Mas eu contei agora, dos meus 41 slides, 25 tratam do tema exclusividade, que é o tema dessa audiência pública. Então, 25 dos 41, mais de 60%, aí, cerca de 60% dos meus slides, trata do tema exclusividade. E aí, aproveitando o ensejo, falar o que é exclusividade. Eu acho que é importante ser mais didático aqui, dizer o que é exclusividade. Exclusividade diz que o agente autônomo de investimento só pode trabalhar com valores mobiliários, que significa ações e debêntures, basicamente, também título público, com uma única corretora. Para fundos de investimento e para renda fixa bancária, o agente autônomo atualmente já pode. E aí, fazer uma crítica, né, à minuta da CVM. Porque na minuta da CVM, ela é categórica ao dizer, no seu artigo 30, o que mais me preocupa, deputado Paulo Gamini, não é o artigo 36, o 35 e o 38, que falam dos diretores, deputado Luiz Felipe, que falam dos diretores de compliance, né? De normas e de compliance. O que mais me preocupa é o artigo 30, que ele diz de forma expressa que o agente autônomo de investimento só vai poder trabalhar com mais de uma corretora se a corretora original autorizar. Ou seja, é mais ou menos aquilo que eu falei. Você da Pepsi, né? A Pepsi só vai poder... Você da Pepsi não, você tem um barzinho e vende Pepsi lá. Você só vai poder vender Coca-Cola se a Pepsi permitir, ou vice-versa. O artigo 30 é taxativo disso. E o artigo 30 retroage, porque atualmente o agente autônomo de investimento, mesmo sem o ok da corretora principal, que ele trabalha a bolsa, ele já pode trabalhar com fundos de renda fixa com mais de uma corretora. Então, se essa minuta passar como está, os agentes autônomos não vão poder trabalhar com fundos de renda fixa com mais de uma corretora. A exclusividade vai ficar mais restrita. Porque, se você for o dono da Coca-Cola e o cara da vendinha falar, me deixa vender Pepsi, obviamente você vai falar que não. Você vai mandar só ele vender Coca-Cola. Nada contra quem quer ser o Bar Brahma, por exemplo, né? Vai receber lá o seu guarda-chuva da Brahma,
ela vai receber descontos da Brahma. Então, com relação à exclusividade, tem esse ponto. O artigo 36 também nos prejudica bastante. Como o colega da outra associação falou, menos de 1% dos escritórios de agentes autônomos tem mais de 50 agentes autônomos dentro, e só esses escritórios poderiam ter uma estrutura de diretor de risco compliance. Com relação à responsabilidade, respondendo o seu Felipe Rigoni, na minha apresentação eu falei isso, acho importante repetir para o senhor, o seguinte, imagine que você é um cirurgião cardíaco, tá? E você faz operação no Sírio e também faz operação no Einstein. E você, de repente, comete um erro na operação lá, e o seu paciente morre. E a família vai te processar por conta desse erro médico. Esse erro foi cometido no Sírio-Libanês. Você é credenciado no Sírio e no Einstein. É no Sírio que você vai responder. É lá que vai ter o problema. Então, se o agente autônomo de investimento trabalhar com mais de uma corretora, ele vai responder na corretora aonde ele cometeu o ilícito. Não faz sentido algum dizer que isso é um problema para que o agente autônomo não trabalhe com mais de uma corretora. Essa premissa é falsa. Só para terminar aqui, por que a exclusividade dos assessores de investimento é excelente para os agentes autônomos? Desculpa, para os clientes dos agentes autônomos. O mais importante aqui, gente, é defender o investidor, o cliente. É esse cara que paga nossas contas todas aqui, né? Esse investidor. Então, para ele é muito importante, porque quando você liga para o corretor de seguros, você não quer saber de comprar Porto, Mafre e Catu, você quer saber de comprar o melhor seguro para você. E quando ele liga para o agente autônomo, infelizmente, só tem que trabalhar com uma corretora. Por que é bom que o agente autônomo trabalhe com mais de uma? Porque os assessores de investimento poderão apresentar para os seus clientes produtos de diversas corretoras. Caso o cliente queira mudar de corretora, ele pode levar o assessor de investimentos que conhece seu perfil. Como eu falei, é uma carreira em Y. Tem cliente que eu atendo na terceira geração, né? E com o aumento da concorrência entre as corretoras, os custos devem diminuir. Quanto mais concorrência, mais custos. Hoje, 85% do mercado, Felipe, fica com uma corretora só, o mercado de agentes autônomos, né? Trabalhando com mais de uma corretora, o assessor de investimentos vai ser mais fiscalizado. Aquele cara que gosta de fiscalização, gosta de controle, quanto mais corretora, mais controle vai ter o agente autônomo. Vai ter que respeitar todas as regras e a mais restrita, né? E ao trabalhar com mais de uma corretora, o assessor de investimentos terá isenção, liberdade para apresentar sem direcionamento. Eu já fui diretor de banco. Eu já fui diretor de banco e eu sei que existe o pãozinho quente do dia, né? Então, sem direcionamento, você vender aquilo que é melhor para o seu cliente. Você vender aquilo que é compatível com o perfil dele. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Alfredo. Passar aqui para o Francisco. Pode ser o Diego. Perfeito, deputado. Obrigado. Vou aproveitar aqui para tentar responder as perguntas do deputado Giga Peixoto. Acho que a primeira que ele me fez foi o que mais o assessor de investimento ele pode fazer. Porque quando a gente fala de assessor de investimento, a palavra também é muito genérica, né? Hoje, o que é de fato que a CVM disse que nós fazemos? Nós somos distribuidores de produtos. Então, hoje, bem prático, né? Hoje o cliente chega lá para a gente, um exemplo, tem lá 10 mil reais, 5 mil reais. A gente mostra para ele quais são os produtos de acordo com o seu perfil nesse emaranhado que eu gosto de falar, que é essa sopa de letrinhas que é os investimentos. Então, mais do que dá para fazer, além de ser assessor de investimento nessa área, hoje a gente já vê a gente autônomo trabalhando com seguros, já vê uma gente autônomo trabalhando com área de crédito, porque de fato o que nosso trabalho é assessoria. Eu brinco que a gente escolheu a profissão que tem a menor parcela que o brasileiro quer investir. Eu brinco, se fosse crédito, a gente já estaria aqui milionários, porque o Brasil ele quer crédito, mas educação de investimento mesmo não tem. Eu falo assim, poupança. A gente gosta de dizer que o brasileiro, poupança média. O Brasil é uma das menores do mundo. Claro, eu digo, a minha geração viveu da hiperinflação, né? Compra hoje que aumenta mais caro, compra hoje que aumenta mais caro. Então, se eu não comprar, aumenta mais caro que aquela época. Eu nunca pensei na ideia de poupar. E aí o que a gente acaba fazendo? Tem educação financeira para isso e não só para investimento. Ensinar a usar melhor o cartão de crédito, usar melhor outras ferramentas hoje que ajudam, que auxilia. Eu gosto de brincar lá com o nosso time dos assessores, que eu tenho que ensinar meu cliente a guardar dinheiro primeiro, para depois ele virar cliente de assessoria. Porque poupar por poupar livremente não existe ainda. São poucos, são raros, viu, deputado? Aqueles que chegam, olha, eu guardei. Eu falo, você está melhor do que eu, porque eu não consegui guardar, né? Então, acho que, respondendo ao deputado Giga, acho que hoje, de fato, o assessor ele não é só de investimento, ele é um assessor de patrimônio. Ele chega lá, eu gosto de falar que a gente acaba auxiliando ele em todas as áreas hoje
patrimonial do cliente. Primeira pergunta que ele acabou fazendo para a gente. Outra perguntou a respeito da barreira, acho que dos grandes bancos em relação aos agentes autônomos, isso tem. Eu tenho um pouco uma versão, acho que talvez um pouco ingênua, talvez pode ser pela minha idade menor aqui, mas eu acho que não é só uma barreira de entrada. O mercado brasileiro sempre foi muito concentrado em 3, 4 bancos. É isso, não tem. Hoje a gente fala, você não está feliz com o banco A, você abre no B, no C, no D e acabou. Você não tem opção. E quando começa a existir uma profissão, no caso a gente viu a XP na época começou a trabalhar com esse e criar esse negócio, começou de fato, acho que tudo que incomoda um pouco gera, no primeiro momento, o sentido de vamos combater. E a gente viu que no caso não dá para combater. Vale citar hoje, não sei se os senhores sabem, mas os principais bancos brasileiros já têm a sua área de agente autônomo. Recentemente o Safra, agora criou o Safra Invest para trabalhar com agente autônomo. Banco Modal, Banco Plural com a Genial, próprio BTG Pactual, no que eu sou hoje o distribuidor, a XP virou banco, enfim, o Itaú com essa questão talvez monte o seu. Então, assim, os grandes bancos eu falo que eles não dá mais para competir com a agente autônomo. Eu falo, é pequenininho, desculpa. Pode abrir. Vai não? Ah, agora, pronto, faltou só o jeitinho. Deputado Neucimar me ajudou. Então, acho que o que faltou, acho que os bancos tentaram, talvez no primeiro momento, impedir, mas hoje não é mais possível. Tanto é que hoje eles se aliaram e todos os bancos acabaram tendo a sua área de agente autônomo e hoje é concorrência. Eu gosto de falar que se eu, na minha empresa, não faço um bom trabalho, existem 1.182 outras empresas que possam prestar assessoria melhor do que a minha. Então, é concorrência. Hoje, se os deputados têm uma conta no banco, se não estão felizes, não tem tantas opções, 5, 6. Na área do agente autônomo, vocês têm mais de 1.182 opções de assessorias diferentes. Então, acho que isso é um ponto. E eu acho que a última, que eu acho que o deputado Iga perguntou a respeito de apoiadores, patrocinadores. Eu fico muito feliz, quando eu falo da BAE, quando a gente montou em 2015 a associação, a gente tinha muito medo de que, quando a gente fosse o nosso primeiro medo era falar com a CVM, né? Falou, fecha aí, nunca falamos com a autarquia, vamos agora tentar mexer, vai que, né? E a gente foi muito bem recebido, a CVM falou, que bom que nasce uma associação. E deu várias diretrizes, monte um conselho de ética, se profissionalizem, e a gente acabou como associação hoje. Ela é pequena, e não dá para eu cobrar muito do meu assessor, porque ele já paga a taxa mais cara do mercado. Nós somos nos principais parceiros que hoje trabalhavam com a gente autônomo e falamos, vocês têm interesse de apoiar uma associação? Só ligar. Eu desliguei aqui, não? O mercado não aceita. É que a gente é rápido, deputado. Se demorar muito aqui, não gosta. Deputado. Então, assim, para concluir, sendo mais breve nessa parte, hoje, os apoiadores da BAE, então, a partir do momento que a gente foi a primeira corretora a hora, mas nos apoiou com um evento, levando a gente nacionalmente para levar a educação financeira, depois a XP nos apoiou, Banco Safra, hoje esse anuário que eu faço questão de entregar para os senhores, que é o primeiro relatório de fato que mostra quantos agentes autônomos tem no Brasil, que é o anuário, é o segundo ano que a gente faz em parceria com a FGV, então o Safra é um apoiador. Então nós temos alguns apoiadores aqui na associação com o único objetivo de trazer mais profissionalismo e crescer em nível nacional, uma vez que a nossa arrecadação é muito pequena. Então, só respondendo, mas de novo, vale citar, acho que para os senhores, que a gente não tem hoje nenhuma contrapartida em nada, é tudo mais voltado ao apoio na área educacional. O último apoiador nosso, estamos entrando agora, o BTG Pactual vai entrar também na parte do curso nosso da FGV, patrocinou o nosso curso, então foi excepcional, esse curso gratuito de empreendedorismo, mercado Bitcoin para trazer educação financeira em criptoativos. Então temos alguns apoiadores aí estratégicos, mas sempre com viés de trazer educação e levar maiores informações. Então, acho que é isso. E para concluir, teremos ainda um almoço semana que vem aqui em Brasília, dia 7, com assessores de Brasília, porque o que nós estamos fazendo também é levar, acho que foi o deputado Neucimar que falou que tem que ir para as assembleias legislativas. A gente está tirando do eixo Rio-São Paulo e levando a discussão, porque é muito importante, né, se levar hoje. Então, fizemos no Espírito Santo, há 2 semanas com o deputado Felipe Rigoni, vamos fazer aqui em Brasília e temos outra agenda, e com isso a gente conta com alguns apoiadores para poder fazer. Acho que respondi as perguntas, mas estou à disposição dos senhores também. Muito bom. Consulto algum dos deputados se querem ainda fazer uso da palavra. Eu gostaria, bem brevemente, Por favor. começando pelo fim, Diego, cuidado só para não dar ideia para deputado estadual, vereador, querer fazer projeto de lei para regular esse mercado.
Porque o que a gente mais tem é assembleias e câmaras tentando fazer coisas que não têm nada a ver com o direito deles para tentar defender, entre aspas, consumidores e tudo mais. Só cuidado para não incentivar isso. Perfeito. Por último aqui, até respondendo ao Alfredo, me desculpa se eu fui duro na minha fala, em especial sobre a questão do número de slides e tudo mais. Eu não contei, e acredito na sua contagem, e sem dúvida você pode ter razão com relação a ter falado ou não sobre a questão da exclusividade, né? Agora, eu estava conversando aqui com o Francisco, né, sobre minha posição. A mensagem que passou, e aí vale tanto pela questão da ordem, pela questão até da minha atenção também à apresentação e tudo mais, né? Faço minha culpa e minha confissão aqui, é porque a mensagem final fica, né? E a mensagem final foi muito relacionada a esse conflito. E por isso que eu fiz a minha fala, e aí também teve a questão da divisão da fala também da BAE, que dividiu, um falaria da associação e outro falaria sobre o tema. Mas como eram dois palestrantes, ficou parecendo que a fala da BAE seria concentrada no papel da BAE, como também teve essa concentração. Então, assim, fazendo aqui minhas desculpas, né, mas eu acho que a mensagem principal é essa. Acho que a gente tem uma comissão aqui, uma audiência, para tratar de um tema que para mim é muito importante sobre o PL, né, que não é só sobre o PL, mas sobre a questão da exclusividade e todos os outros temas. E o que a gente não pode ter é que instituições que defendem basicamente a mesma posição, ou posição muito similar, darem foco naquilo que é divergente, né? E eu acho que era essa minha principal mensagem, e a gente está passando muito tempo aqui em pontos que ultrapassam o debate que a gente estava definindo aqui. Então, mais uma vez aqui, agradeço Felipe, agradeço a BAE, agradeço a Elivre pela participação, e vamos trabalhar para que esse mercado, e eu concordo, não lembro quem foi que falou, o principal aqui não é nem o agente, é o cliente, né, foi o Alfredo, é o cliente, é o consumidor, ou até mais ainda, eu diria, é o que ainda não é cliente, é o quem não é cliente ainda. Acho que esse talvez seja quem a gente quer mais impactar, que quem já é cliente, já conhece, já está no mercado, já tem mais facilidade, mesmo sem uma liberdade tão grande, mais de escolher, de mudar e tudo mais, mas o que não é cliente ainda poderia ser muito beneficiado pelo avanço desses temas e desse PL. Então, obrigado mais uma vez, e Felipe, boa condução, e Luiz Felipe, né, dois Filipes aqui, fazendo aqui um trabalho muito bom em relação a esse tema. Obrigado. Obrigado, Paulo. E, além da gente mudar o nome de agente autônomo de investimento para assessor de investimento, nós vamos mudar o seu nome, Paulo, para Gamini, porque todo mundo te chama de Gamini mesmo, fica mais fácil, nós vamos mudar isso aqui. Aproveitando, Felipe, o mais engraçado não é me chamarem de Gamini, é quando me confundem com você. Pois é. Que acontece com uma frequência. E o nível de beleza a gente é muito parecido, né? Entender. Mas com frequência me falam, eu te vi no Pedro Bial. Aí eu falo assim, não, mas eu não estava lá, quem estava era o Rigoni. Tá bom, então. Eu não sabia que você era bonito desse tanto, não. Não. Pessoal, mais algum questionamento? Tenho um finalzinho aqui, não sei se complemento, dá um pouco mais de colorido. Eu acho que o número de agentes autônomos aqui, obviamente que não é um número que eu gostaria de ver no Brasil, tem um número muito limitado. No entanto, o volume que ele já comanda já é expressivo, a gente não falou disso, né? O volume de investimentos que hoje a Bolsa do Brasil comanda, ela é expressiva, e o comando dessa parcela de agente autônomo, ela é importante. Então, são pessoas que têm informação e que botam o seu futuro financeiro, o seu futuro patrimonial nas informações que eles detêm. Então, quanto mais informação o mercado tiver, melhor. E vou dizer aqui como analista, porque eu já fui analista de investimento. Na minha época de início, lá no final dos anos 80, eu era analista de uma grande corretora. Os investidores buscavam as corretoras porque tinham os melhores analistas. Eu estava aprendendo, não poderia nem me considerar um analista propriamente dito, mas tinha o título de analista. Durante os anos 90,
a função de analista foi crescendo, né? E até os relatórios providenciados por esses analistas passaram a valer milhares de dólares. Você comprava de uma corretora, comprava da outra, porque ali tinha, assim, dentro dos seus quadros, os melhores analistas. Isso durou até o início desse século. Agora, com o advento da internet, eu, como investidor, eu te digo com a plena clareza, eu vejo análises inacreditáveis de uma qualificação exímia na internet, no YouTube, grátis. Eu falei, como investidor, eu não estou mais atrelado aqui a uma corretora, ou a um grande banco, ou a um grande veículo que venha me dizer como que eu devo investir, etc. Essas informações vêm naturalmente da minha escolha pessoal de quem eu acredito como sendo um bom analista. E eu escuto sempre os dois lados, sempre para qualquer movimentação de mercado, seja para cima ou para baixo. Tem alguns que estão ganhando, outros que estão perdendo. Até escolha de ativos, até os grandes investidores, tem uns que parabenizam, outros que criticam. Então, nesse balanço livre feito por esses agentes autônomos que estão na internet, não estão em volume, infelizmente, no Brasil, mas felizmente fora do Brasil, você consegue fazer decisões mais qualificadas e você fica mais próprio e dono das suas decisões, do seu destino, que eu acho que é isso que a gente precisa ter. O mercado tem tudo para explodir. Eu acho que o investidor brasileiro ainda, como você muito bem colocou, Rigoni, e me alegra muito que você é o relator dessa proposta, com o teu conhecimento, é de 4 milhões de brasileiros. Eu tenho certeza que esse número vai se multiplicar em algum fator se a gente conseguir lograr o sucesso aqui na ampliação, ou menos a desoneração desse segmento, que envolve legislativo, que envolve a nossa função. Então, estamos aqui num vértice muito positivo para o mercado aí, que eu acho que vai comandar ainda mais a nossa economia, e essa economia fluindo com muito mais transparência, com muito mais liberdade, se torna democrática. Ela passa a incluir não só aqueles que vão trabalhar nesse segmento, mas o capital deixa de ser algo exclusivo, ele passa a ser uma commodity, como o próprio nome diz, né? Ele é acessível a todos, ela não é um luxo, né? O capital passa a ser acessível, e só com a função desses agentes capilarizando as informações, capilarizando a possibilidade de entrada no setor de investimentos, é que a gente consegue lograr isso. Não é através de exclusividade, não é através dos grandes bancos, das grandes corretoras e de uma regulamentação extremamente onerosa que a gente vai conseguir democratizar o capital. É através da pulverização da informação, da entrada no setor de investimento, e a gente está no vértice disso. Me alegro aqui esse painel. Muito obrigado a todos por participarem. Felipe, posso só complementar aqui rapidinho a fala do Luiz Felipe? Quando ele fala do capital, né, a gente tem um preconceito muito grande, inclusive aqui nessa casa, no Congresso Nacional, com o papel do capital. E um dos motivos desse preconceito e de ver o capitalista como o grande vilão é que ainda não é acessível a toda a população, né? Então, quando a gente começa a democratizar, como bem falou o Luiz Felipe, até mesmo para o nosso trabalho aqui em outros temas ligados a não vilanizar o capitalista, aquele que coloca dinheiro, recursos para o desenvolvimento do país, a gente conseguiria aumentar, porque a gente estaria falando de uma população cada vez maior e de outras classes sociais participando e atuando nesse mercado, e iria diminuir a vilanização do capital. Só esse complemento. Obrigado. Deputado, desculpa, Felipe Rigoni, acho que só concluir. Acho que não é só nessa casa, é na nossa casa. Falar de dinheiro dentro de casa é tabu. Quanto a gente não fala-se quanto se ganha. Então, assim, quando eu vejo o trabalho do agente autônomo, a gente vai lá na base. Educação financeira desde o começo, porque falar de dinheiro, capital, é tabu em casa e aqui é reflexo da casa do brasileiro. Então, é natural, parece que é elitista, não é. É total importância, diminuir endividamento. E o último ponto, acho que respondendo o que o Giga me perguntou, é um outro ponto importante, por que a gente não tem ser elitista hoje? Porque hoje a sociedade de agente autônomo é sociedade simples. Se eu virar sociedade empresária, aí sim eu poderia. Então, talvez uma mudança razoavelmente não tão complexa. A CVM já está trabalhando sobre isso, mas, enfim, tem alguns projetos de tornar de sociedade simples para sociedade empresária, aí seria possível também. Então, desculpa, deputado Felipe, só complementar aqui. Perfeito. Deputado, se eu puder só fazer uma pergunta para o senhor. Pode. O senhor disse que existia da sua parte uma preocupação de que com o fim da exclusividade o cliente poderia ser prejudicado. E eu gostaria de saber se com a minha resposta, voltando ao tema, né, Paulo, se com a minha resposta ficou claro para o senhor que, pelo contrário, com o fim da exclusividade o cliente vai ser beneficiado. Nós tivemos, inclusive, uma conversa preliminar
antes do final da audiência pública da CVM, com um dos diretores, que não convém falar o nome aqui, que a gente ia marcar uma live com ele para falar sobre isso. E a minha pergunta, quando você vai marcar uma live com uma autoridade, você fala antes com ela para combinar o jogo e tal, e a minha pergunta foi o seguinte: olha, eu gostaria que você levasse para essa live a resposta de que por que existe um risco do agente autônomo trabalhar com mais de uma corretora. Ele cancelou a live depois que eu fiz essa pergunta, né? Então, existe sim esse tabu, né, de dizer, existe um risco de você trabalhar com mais de uma corretora. Tá bom, aonde? Qual é o risco? Qual é a ação que a gente comete lá dentro que diz que existe esse risco? Eu acho que é o contrário. Eu disse para vocês, né? Eu acho que quanto mais corretoras o agente autônomo trabalhar, mais fiscalizado e mais regulado ele será. E isso é muito bom pro cliente. Se uma corretora não permitir uma coisa e outra permitir, se você trabalhar com várias, e eu já trabalho com várias para fundos e renda fixa, você tem que seguir a regra mais restrita, né? Então isso é bom para quem? Isso é bom para o cliente. Eu queria saber se ficou claro isso para o senhor, deputado. Não, ficou sim, pode ficar tranquilo e junto com os colegas aqui vamos construir o melhor texto possível, viu? Gente, então, tem algum questionamento a mais por parte dos deputados ou não? Excelente. Então, nada mais havendo tratar, eu declaro encerrada essa audiência pública. Obrigado, gente.